significativamente, embora, como você diga, ainda são largamente insuficientes para um grande projeto nacional que a gente necessita. E isso depende do governo federal, depende também do legislativo, então na casa aqui do Senado, né, é fundamental que os legisladores em todos os níveis, porque também existe o recurso do governo federal, mas existe também as secretarias de ciência e tecnologia, locais, estaduais, municipais, tem as fundações de amparo à pesquisa, tem as empresas que podem também investir em ciência e tecnologia, inclusive para melhorar o seu desempenho. Então é todo um conjunto de atividades e de setores que tem que decidir, tomar decisões políticas para que ciência e tecnologia de fato seja valorizada. Essa pesquisa que a gente se referia foi muito interessante porque os brasileiros mostram uma maturidade muito grande em relação à ciência e tecnologia. Dizem que ela é importante, que ela é interessante, que é preciso, que os recursos são insuficientes, que a educação científica deve melhorar muito, que o nível da população de educação científica sendo baixo, isso é um obstáculo para o desenvolvimento social e econômico do país. Diz mais, diz que a ciência não é neutra, como o professor Raupp dizia, ela atende a interesses, a população não tem ingenuidade, ela acredita muito nos cientistas, é um setor que tem alta credibilidade, o que nos confere uma responsabilidade muito grande também, mas dizem, por exemplo, que os rumos da ciência no mundo não é só a ciência que determina. Os interesses das grandes multinacionais, dos países ricos. Então a população brasileira, num conjunto, essa pesquisa é muito interessante, merece ser refletida por todos os interessados, ela está no site do Ministério, e ela traz um retrato de como o brasileiro vê positivamente a ciência. Por exemplo, a grande maioria dos brasileiros acha que a ciência e a tecnologia melhorou muito a sua vida, no balanço aí de benefícios e malefícios, mas também aponta uma parcela que trazem consequências para o meio ambiente, para a redução do emprego, e, portanto, as decisões que levam a escolher um determinado sistema, um determinado rumo para a ciência e tecnologia, a população diz, nós também queremos participar da decisão. Eu acho que essa é uma questão importante. Que matéria-prima boa, né, para trabalhar, para alavancar uma política de ciência e tecnologia muito mais agressiva, no sentido de maior presença, maior pujança. Claro. Agora, que foi colocado aqui pelo IDEU, por você também, Beto, a questão de que financiamento da ciência e tecnologia não é uma responsabilidade só do governo. É uma responsabilidade da sociedade como um todo. Por exemplo, nos países como os Estados Unidos, por exemplo, os investimentos de ciência e tecnologia e o número de cientistas empregados é muito maior no setor industrial, comercial, etc., do que nas universidades, contrariamente ao Brasil. E as universidades aqui brasileiras, a sua grande maioria, são mantidas pelo governo, né? Então o número de cientistas aqui empregados pelo governo é muito maior do que o número de cientistas empregados nas empresas, nas empresas privadas. Contrariamente lá nos Estados Unidos. O que mostra que lá uma pequena aplicação da que lá a sociedade civil, as empresas, os indivíduos têm consciência dos benefícios econômicos que eles podem tirar da ciência. Tá certo? Olhando só por esse lado, desse ponto de vista econômico. Então, quando a gente está falando em recursos, a gente não pode ficar só direcionando, mandando a conta só para o governo. Tá entendendo? Tem que ser dividido isso com os vários setores da sociedade, não só nos vários níveis de responsabilidade do governo, mas também nos vários setores que têm capacidade de investir no país. Mas ocorre, esse setor aí produtivo é um, né? Tem capacidade de investir, então tem que pensar nisso. Em colaborar também. Esse argumento é importante, mas ocorre também que há políticas que muitas vezes inviabilizam um desenvolvimento mais protagonista da própria ciência, porque nós não podemos ignorar que há políticas monetárias, muitas vezes há superávit primário, a dívida pública, o serviço da dívida, que às vezes estão inviabilizando, e essas são decisões de natureza política, né? Tem razão. Tem razão. Agora, esse aspecto que o professor Raupp levantou, por exemplo, agora o Ministério de Ciência e Tecnologia está discutindo, coordenando para o governo todo um plano de ações para os próximos anos, na área de ciência e tecnologia, que a SPPC, por exemplo, participa ativamente. Então, entre as questões estratégicas está fazer com que exista inovação tecnológica nas empresas. Exatamente isso que o professor Raupp lembrava, a importância da gente aproveitar o conhecimento que é produzido nas instituições de pesquisa, nas universidades, no setor produtivo e também no setor social. É fundamental que a gente perceba que a ciência e tecnologia é para tecnologia avançada, mas é também para melhorar a vida do cidadão, no saneamento, na questão do lixo, na questão da saúde. Então o desenvolvimento de tecnologias sociais,
que possam ajudar a melhorar as condições de vida, a questão da geração de renda. Isso também é um papel importante, tanto do governo quanto de todos os setores envolvidos no sistema da ciência e da tecnologia. Esse plano que o Eudeu mencionou, que o plano de ação do Ministério da Ciência, não é do Ministério da Ciência e Tecnologia, é do governo federal, até os próximos 4 anos, né? Ele contempla um aumento gradativo da participação de investimentos privados nessa capacitação da indústria, né? Nessa capacitação em desenvolver novos produtos com base no conhecimento e na inovação tecnológica, não é isso? E isso é muito importante, tá, né? Porque nós não podemos ficar sempre... Ciência e tecnologia não é uma questão de um governo, é uma questão de muitos governos, ou do Estado, mas é também muito mais uma questão da sociedade como um todo. Todos têm que participar. E é um projeto de nação. É um projeto de nação, que envolve questões básicas, como nós comentamos desde o início, até soberania de território e tudo isso, né? Por exemplo, tem implicações para a organização até de defesa do país, que são fundamentais na ciência. Na área de defesa, por exemplo, onde a autonomia tecnológica é vital, porque tecnologias que são usadas em sistemas de defesa, eles não se transferem assim com facilidade, está cheio de tratados internacionais, os países livres proibindo transferência desse tipo de tecnologia, para países em desenvolvimento. Ninguém nessa área. Exatamente. Então, tem questões aí, é uma preocupação da sociedade. Qual é o site do Ministério para que as pessoas que tiverem interesse possam lá buscar o resultado da pesquisa? É www.mct.gov.br. A Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, no site que é parte do Ministério, a Secretaria do Ministério, nesse site tem a informação sobre essa pesquisa que se chama Percepção Pública da Ciência e da Tecnologia. E lá nós temos também todos os nossos programas de criação de museus e centros de ciência, programa de ciência móvel que a SPPC e a academia nos ajudam, as reuniões regionais, os eventos de divulgação da ciência, a Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas, que vamos atingir nesse ano 17 milhões. É um dado importantíssimo. 17 milhões de estudantes participando dessa Olimpíada de Matemática. Feito, e a semana que está atingindo aí agora da ordem de 5 milhões de brasileiros. Olha, ali na nossa telinha ali, eu pediria a técnica que colocasse novamente, por favor. Tem ali o site, então é www.mct, M de Maria, Ministério de Ciência e Tecnologia.gov.br. Quando chegar a TV pública, o senhor vai ter lá um programa lá na... esperamos, com certeza. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem interesse de estar presente na TV pública, a SPPC, com todos os nossos parceiros que promovem a divulgação da ciência no Brasil. Até porque na TV pública não depende de patrocinador comercial, porque aí o patrocinador é o próprio Estado. Exatamente. Com o recurso do contribuinte. Bom, eu queria agradecer muito aqui a presença dos senhores, professor Marco Antônio Ralph, presidente da SPPC, e professor Eudeu Moreira, coordenador geral da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Estaremos sempre de portas abertas aqui para divulgar, sempre na linha de atender aquilo que está previsto até na Constituição brasileira, democratizar ciência e tecnologia, como democratizar a informação sobre ciência e tecnologia, porque assim estaremos apenas cumprindo a nossa obrigação. Obrigado pela presença. Eu agradeço o convite e quero lhe cumprimentar, que abrindo esse canal aí de cooperação, você vai estar prestando um grande serviço ao país e à sociedade brasileira. É a nossa função. Muito obrigado. Vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Se quiserem nos mandar algum tipo de mensagem, olha aí na tela. entrevistas@senado.gov.br. Até o próximo Cidadania. Tchau.